Então, na aula passada, nós estudamos sobre as reticências. Então, agora que a gente já sabe o que é uma reticência, chegou a hora da nossa revisão. Então, vamos revisar todos os sinais de pontuações que nós aprendemos até agora. Então, vamos lá. Então, para a gente começar a nossa revisão, nós precisamos relembrar o porquê que no final de cada frase nós vamos utilizar um ponto para sinalizar se essa frase é uma pergunta, se é uma indagação, se ela finalizou, se ela não finalizou, se é uma fala de personagem ou se o personagem vai falar, se precisa pausar para poder dar uma respirada e continuar a frase. Então, primeiro nós temos que saber e relembrar essa parte. Então, olha lá. Pontuações. Nós usamos as pontuações pois elas nos ajudam a mostrar os nossos sentimentos através da escrita. Então, o sinal de pontuação é muito importante para isso. Ele dá o sentido, ele dá a noção do que nós estamos falando, do que nós estamos sentindo através da escrita. E o primeiro sinal de pontuação que nós aprendemos foi o ponto final. O ponto final nós vamos usar para mostrar que a frase terminou, que terminamos de escrever uma frase ou um pensamento. Como no exemplo, olha lá, ponto final indica o fim de uma frase. A estrela brilha no céu. Então, eu afirmei que a estrela brilha no céu e ponto final. O segundo foi o ponto de interrogação. O ponto de interrogação indica uma pergunta, como eu mostro lá para vocês, ó. O que, onde, por quê, quem, quando, como, qual o seu nome. Então, nós vamos utilizar o ponto de interrogação quando nós queremos expressar uma pergunta, quando eu não sei algo e quero perguntar através da escrita o que eu quero saber, então eu vou utilizar o ponto de interrogação. Olha lá, ponto de interrogação, usado quando se está escrevendo uma pergunta. Agora, o ponto de exclamação. Usamos o ponto de exclamação quando a gente quer mostrar um sentimento. Pode ser ele de susto, alegria, um grito, um espanto. Então, o ponto de exclamação é quando nós vamos exclamar alguma coisa através da frase. Isso pode ser amor, susto, alegria, seja qual for a exclamação. Então, olha lá, usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria ou advertência. Olha a frase que a tia colocou aí como exemplo para vocês. Que belo sapato! Então, eu estou exclamando, eu estou falando como é bonito aquele sapato. O próximo que nós aprendemos foi a vírgula. A vírgula nós vamos usar quando se dá uma pausa na fala durante a leitura. Então, quando eu quero enumerar algumas palavras, seja por nome, por local, Rio de Janeiro, vírgula, a data. Então, quando eu quero enumerar alguma coisa e dar uma pausa, eu vou utilizar a vírgula. Então, olha lá, vírgula indica uma pequena pausa na frase, usada nas datas, endereços e sequências. Preste atenção na frase. Mamãe comprou muitas frutas, laranja, vírgula, mamão, vírgula, uva e por aí em diante. Então, eu quero enumerar as frutas que mamãe comprou na feira. Então, eu vou utilizar a vírgula. O próximo que nós aprendemos foi os dois pontos. Os dois pontos é igualzinho o ponto final, só que um em cima do outro. É usado para avisar que uma personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem. Vamos ver no exemplo, olha só. Indica uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Ó, hoje eu trouxe no meu estojo 2 pontos. Lápis, borracha e apontador. Então, os 2 pontos servem quando eu vou começar a falar algo, ou quando é uma história que o personagem vai falar algo, é a parte do narrador até chegar aos 2 pontos, e depois entra a fala do personagem. E por último, nós aprendemos o travessão. O travessão é usado no momento em que o personagem começa a falar. Então, até o narrador falar, será usado os 2 pontos. Quando o personagem começa a falar, antes da sua fala, nós vamos usar o travessão. Então, travessão indica a fala de alguém em um diálogo. A professora falou, 2 pontos. Então, quando ela começa a falar, nós vamos usar o travessão. Crianças, abram o livro na página 12. Então, muito bem, segundo ano.
Nós revisamos todos os sinais de pontuação. Então, agora, abra um livro na página que a tia vai falar para a gente poder corrigir os exercícios, ok? Então, vamos lá. Então, vamos começar a nossa correção. Nosso primeiro exercício a ser corrigido é lá na página 32, onde tem os sinais e nós vamos correlacionar as suas funções. Então, vamos lá. Aqui no primeiro, ele está perguntando, indica que a frase terminou. Nós vamos usar o ponto final. Aparece no final das perguntas, o ponto de interrogação. Separa as palavras nas enumerações, nas datas e nos endereços ou nome das pessoas que são chamadas. Nós vamos usar a vírgula. Aparece antes da fala dos personagens. É o travessão. Vem no final das frases que indicam surpresa, espanto e emoção, o ponto de exclamação. Aparecem para avisar quando alguém vai falar ou antes das enumerações, os dois pontos. Então, ficou 3, 1, 5, 6, 2 e 4, certo? Então, vamos lá para a página 33, onde tem o texto para a gente poder fazer. Então, vamos lá. 2. Leia a seguinte frase. Vamos para a praia hoje? Ponto final. Reescreva essa frase trocando o ponto final por ponto de interrogação. Então, além de ser uma afirmativa, porque aqui ele está afirmando, vamos para a praia hoje? Nós vamos passar essa frase para interrogação. No final, ela tem que ter o ponto de interrogação. Então, vai ficar, vamos para a praia hoje? Então, ela vira uma pergunta. E depois o ponto de exclamação. É quando eu vou exclamar, eu vou indagar essa frase. Então, ela vai ficar, vamos para a praia hoje? Ponto de exclamação. No 3, tem um texto e vocês vão ter que utilizar os sinais de pontuações que nós já aprendemos. Então, céu azul, vírgula, 19 de abril de 2018. Queria titia Brisa, vírgula, estou com muitas saudades, ponto final. Outro dia, vírgula, mamãe falou, 2 pontos. Travessão, precisamos fazer uma visita para minha irmã, ponto final. Quanto tempo faz que não a vemos? Aqui pode ser uma pergunta ou pode ser o ponto de exclamação. Você está com saudade de nós? Ponto de interrogação. Amanhã mesmo, vírgula. Vou fazer as malas, vírgula. Deixar tudo arrumadinho, vírgula. Fazer o meu serviço e me preparar para visitá-la, ponto final. Guardei alguns presentes para você, 2 pontos. Um raio de luar, vírgula, o ar puro da floresta e um brilho de estrela, ponto final. Tia Brisa, vírgula, um beijo cheio de carinho, ponto final. Ventinho, certo? Então, agora nós vamos pular da página 34, que nós vamos fazer quando a gente voltar. E nós vamos para a página 35. Na 35, vocês também vão precisar ler o texto que tem aqui no celular, que é um texto, uma troca de mensagens. Então, vocês vão ler e responder a partir da página 35. Olha lá. Número 1. Que pessoas estão trocando as mensagens da página anterior? São 2 meninas conversando, que é a Elô e a Sofia. Qual é o assunto da troca de mensagens? Elas estão conversando sobre quando será o ensaio da dança ou elas estão conversando sobre como aparecer como a dançar. É a número 1, é a primeira. Elas estão conversando sobre quando será um ensaio de dança. 3. Quem iniciou a conversa nas mensagens trocadas? Foi a Sofia. A Sofia que chama Elô para conversar. É possível saber quando as mensagens foram trocadas? Se sim, quando? Então, vamos voltar lá. Olha lá, é possível saber, pois aqui no iniciozinho, lá no começo, vem a data, 19 de maio de 2019. Então, sim, no dia 17 de maio de 2019, é a resposta. Nas mensagens trocadas, foram usados alguns símbolos chamados de emojis. Observe os emojis usados e marque um X no que significa cada um. Esse primeiro aqui, ele está sorrindo, então ele está alegre.
No segundo, ele está rindo e saindo umas lagrimazinhas, então ele está chorando de rir. No terceiro, ela está dando um beijo, está saindo um coraçãozinho. Então, a despedida com um beijo carinhoso. 6. Além de emojis, nas mensagens instantâneas, costuma-se usar a repetição de letras para poder indicar as emoções. Observe os dois exemplos que foram usados. Aqui tem um RS e aqui tem um KKK. Esses dois podem representar risos. Então, a pergunta é a seguinte: o que eles indicam? Imita o som de gargalhadas ou imita o som de risadas? Na letra A, letra A, o RR, imita o som da risada. E a letra B imita o som da gargalhada. Então, a ordem correta fica B, A. Certo? Agora, nós vamos lá para a página 36, que é a última página da nossa correção. Olha lá. Uma mensagem instantânea apresenta alguns itens a seguir. Mensagem instantânea é um bilhete, é um recado, como a gente já estudou na aula passada. Então, essa mensagem, ela foi dividida em várias partes. Data da conversa, nome da pessoa, indicação da pessoa de quem recebe, várias coisinhas. Então, aqui no celular, vocês vão enumerar de acordo com as letras. Então, quando aparece aqui 17 de maio de 2019, vocês vão colocar a letra A. Elô, letra B. Aqui, online, letra C. Aqui, na primeira frase que ela pergunta, oi, Elô, tudo bem? Letra D. Oi, Sofia, letra E. Ok? Então, ficou A, B, C, D, E. Essa é a ordem. Então, nós corrigimos tudo de português e nós revisamos todos os sinais de pontuação. Foi bem legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!